Rock, um aventureiro baseado na cidade de Morksey, estava ocupado caçando naquele dia com o mesmo grupo de aventureiros classe D com quem ele sempre estava, a Brigada de Pedra de Ferro. Conteúdo patrocinado. Rock e seus companheiros visitavam regularmente este ninho do diabo desde seus dias de escola de aventureiros. Era um terreno de caça familiar para eles. Tudo bem, vamos para casa depois de derrubarmos mais alguns monstros, ele disse. Sim, concordou um de seus companheiros. Queremos vender os ingredientes antes do pôr do sol. O valor dos materiais vendidos para a guilda dos aventureiros não mudava com base na hora do dia. No entanto, os funcionários da guilda certamente apreciavam receber carne e outros ingredientes alimentares antes da hora do dia em que os atacadistas iriam encher seus estoques. Como tenho uma dívida com a guilda, tenho que mostrar a eles que estou ganhando um bom dinheiro, acrescentou Rock. É tão azarado que seu velho tenha ficado tão gravemente ferido logo depois que você comprou sua nova arma, disse outro. Rock, aparentemente haverá uma linda Dark Elf dando um sermão na igreja comunal. Que tal você ir e rezar para que o azar passe? Rock deu uma carranca sombria. Ei, você está tentando dizer que o ferimento do meu velho foi uma punição por não ser devoto o suficiente? Você sabe que rezo aos deuses em gratidão toda vez que caço monstros. Você deve orar a outros deuses além do deus dos soldados e do deus das nuvens de tempestade, disse seu amigo. E de acordo com os rumores, a Dark Elf é aparentemente uma verdadeira beleza. Não interessado. Se eu tiver tempo para assistir a algo assim, acho que vale mais a pena ir em uma caçada goblin solo. A conversa leve da festa foi interrompida por um uivo alto e ecoante vindo de uma curta distância. Você ouviu isso? Ele perguntou a seus companheiros. Sim, é perto. Ali. Eles se prepararam, pegaram seus pertences e seguiram em direção à fonte do som. Eles foram recebidos pela cena que haviam imaginado. Um cachorro de pelo cinza que era maior que um lobo. O pelo ao redor de sua boca estava manchado com sangue carmesim fresco. A seus pés estava um menino deitado de bruços, o pescoço coberto de sangue. Os olhos do menino, voltados para Rock e seus companheiros, estavam sem vida e vazios. Um cão demônio. Chegamos tarde demais, resmungou Rock. Cães demoníacos eram monstros de nível 2, cães que foram transformados por mana corrompida. Eles eram fisicamente tão fortes quanto os lobos ou talvez um pouco mais fortes, e não tinham habilidades especiais. Mesmo os aventureiros novatos que recentemente se acostumaram à batalha poderiam derrotá-los. E como os cães raramente entravam nos ninhos do diabo, esses monstros eram poucos. Mas os cães demoníacos eram ainda mais agressivos com os humanos do que os lobos, muito menos com os cães comuns, e não vacilavam mesmo quando feridos. Todos os anos, aventureiros novatos perdiam suas vidas para essas feras depois de baixar a guarda, e os lobos demoníacos soltavam um uivo de vitória e alegria depois de matar um humano. Rock e seus companheiros correram para cá depois de ouvir um uivo, mas... O que diabos a guilda dos aventureiros está pensando, deixando uma criança caçar sozinha? Um dos companheiros de Rock gritou enfurecido. Não diga isso. Depois que alguém escolhe se tornar um aventureiro, tudo o que acontece com ele é de sua própria responsabilidade, seja ele um novato ou uma criança. A culpa é dele por subestimar o monstro, disse Rock, mas ergueu sua espada e escudo mesmo assim. O cão demônio soltou um rosnado baixo. Mas precisamos pelo menos vingá-lo, disse Rock. Este é o fim da nossa caçada, mas... desculpe-me. Não seja tão apressado. Você não está entendendo mal alguma coisa aqui? Disse Vandaliel. Isso faz parte do nosso dever como aventureiros. Espere, o cadáver acabou de falar? Rock gritou, pulando para trás de surpresa. Eu estou vivo. Eu não sou um cadáver. Eu só estava brincando com meu familiar, disse Vandaliel, ainda deitado no chão enquanto olhava para Rock e seus companheiros. Através de várias caçadas, Fang caçou pássaros giga com sucesso. Pássaros monstros de nível 2 que usavam suas presas e garras como armas, sem a ajuda de Vandaliel e dos outros. Sendo elogiado por isso, Fang soltou um rugido de alegria, empurrou Vandaliel para baixo e começou a lamber seu rosto e pescoço, apesar de ainda estar coberto de sangue de pássaro giga. Nesse exato momento, Rock e seus companheiros chegaram ao local e entenderam mal a situação. Vandaliel explicou tudo isso para Rock e seu grupo, que estavam todos com olhares de descrença. Eu vejo, um dos companheiros de Rock murmurou.
Vandaliel estava realmente vivo, e embora escondido da visão de Rock e seu grupo por árvores, havia uma carroça carregada com cadáveres de pássaros giga e outros monstros que Fang estava caçando. E embora Rock e seus companheiros tivessem percebido isso tarde demais, Fang estava usando um dos colares vendidos pela Guilda dos Tamers para familiares. Embora eles sentissem algum desconforto com a situação, não havia nada que exigisse suspeita e investigação. Desculpe por entender mal as coisas, disse Rock. Ainda assim, se houvesse um Tamer notável como você na Guilda dos Aventureiros, haveria rumores sobre você em todos os lugares, mas nunca ouvi falar de você. Aventureiros domadores eram raros. Embora os monstros variassem em agressividade dependendo de sua raça, eles geralmente eram inimigos da humanidade, e ainda assim os Tamers faziam uso de tais criaturas. Eles eram muito menos numerosos do que os guerreiros. Vandaliel era um Tamer de pouco mais de 10 anos de idade que tinha uma aparência incomum e era capaz de domar um cão-demônio. Rock achou estranho que não houvesse rumores sobre ele como um indivíduo promissor. Mesmo que eu esteja falando com ele cara a cara, ele tem tão pouca presença que é anormal. Será que não há rumores sobre ele porque ele não tem presença? Rock pensou rudemente. É porque não sou um aventureiro, disse Vandaliel. Atualmente tenho um registro temporário na Guilda do Comércio e sou um membro associado da Guilda dos Tamers. Você não é um aventureiro? Rock disse incrédulo. Um membro associado da Guilda dos Tamers. Será que você domou este cão-demônio hoje? Não, Fang é um cão vadio das favelas. Chegamos a este ninho do diabo hoje, e ele se transformou em um cão-demônio, disse Vandaliel dizendo a verdade, mas não toda. Rock e seus companheiros arregalaram os olhos em choque. Ele acabou de se tornar um monstro? Isso é incrível, disse Rock. Conteúdo patrocinado. Com toda a honestidade, era difícil de acreditar, mas Rock não tinha o conhecimento de que precisava para negar a explicação não inteiramente verdadeira de Vandaliel. Sua afirmação de que Fang era um cachorro comum e sofreu uma mutação no momento em que entraram no ninho do diabo. Era de conhecimento comum não apenas para aventureiros como Rock e seu grupo, mas para todas as pessoas neste mundo que animais como pássaros, coelhos e cachorros podiam se transformar em monstros sob a influência de mana corrompido. Mas quase ninguém havia realmente testemunhado isso pessoalmente. O mana corrompido não era visível a olho nu, e ninguém sabia quanta corrupção os animais podiam suportar. Magos e alquimistas tentaram entender esse processo desde os tempos antigos, mas suas descrições vagas apenas afirmavam que os animais tinham diferenças individuais de tolerância e que também dependeria do atributo e densidade do mana corrompido. Assim, não havia nada que pudesse refutar que um cachorro se tornasse um monstro no mesmo dia em que entrasse no ninho do diabo. Aliás, não havia lei para punir os donos de animais que por acaso se transformassem em monstros. Eles só tinham que assumir a responsabilidade se tais monstros transformados matassem pessoas ou destruíssem propriedades. Bem, talvez tenha se corrompido enquanto comia orelhas de goblin ou kobold nas favelas. E então, uma vez que chegou a este ninho do diabo, atingiu seu limite e sofreu uma mutação, disse um dos companheiros de Rock. Vamos indo então? Eu acho que sim. Desculpe por fazer muitas perguntas. Cães demoníacos não são fracos para monstros de nível 2, mas monstros de nível 13 e hordas de goblins e kobolds às vezes aparecem por aqui. Tenha cuidado, disse Rock, presumindo que Vandaliel dependia inteiramente de Fang para caçar, já que ele parecia ser uma pessoa desarmada que não era um aventureiro. E então o grupo de Rock se virou e foi embora. Temos sorte de eles serem boas pessoas, disse Vandaliel. Bem então, devemos começar a ir para casa também? Fang latiu. Você quer puxar o carrinho? Isso faria com que você parecesse mais um monstro domesticado para os outros, reduzindo as chances de futuros mal-entendidos, disse Vandaliel balançando a cabeça. Me dê um momento. Vandaliel rapidamente criou uma trela e um focinho para conectar Fang ao carrinho com sua habilidade de refinamento de fios. Quando eles voltaram para o portão da cidade de Morxi, Kes e seu pai ficaram chocados ao ver que Fang, que estava puxando o carrinho, havia se transformado em um cachorro-demônio. Eles também ficaram chocados ao ver que o carrinho estava cheio de cadáveres de monstros desmontados. Você precisava reabastecer a carne, Kes murmurou em espanto. Sim, mas também colhi algumas ervas, disse-lhe Vandaliel. O carrinho também continha ervas para o molho usado nos espetos.
Para ser mais preciso, as ervas que Vandaliel havia cultivado dentro dele com os efeitos do Job, Tricaster, colocadas no carrinho após entrar no ninho do diabo, e agora estava dizendo aos guardas que ele havia escolhido. Com isso, se alguém tentasse investigar onde Vandaliel havia adquirido as ervas que usava, procuraria inutilmente o ninho do diabo, em vez das pessoas ao redor de Vandaliel. Esse tipo de coisa é permitido, senpai? Cass perguntou ao guarda sênior. Ele não tinha certeza se era permitido a um menor de idade que não fosse um aventureiro entrar e caçar em um ninho do diabo e trazer seus despojos. O guarda sênior esfregou o queixo. Não é um problema. Não há nenhuma lei punindo isso, então. Claro, Devil's Nest eram habitados por monstros, e eles eram perigosos. Não era um local adequado para menores de idade e civis comuns incapazes de combater. Mas não havia nenhuma lei no reino de Orbaum que proibisse os civis de entrar no ninho do diabo. Mesmo sem uma lei proibindo isso, civis comuns normalmente não entravam em Devil's Nest. Mas também houve casos de novos Devil's Nest se formando e os existentes se espalhando. Também não era incomum que ninhos do diabo não parecessem diferentes de pastagens ou lagos comuns. Seria cruel punir os aldeões de uma aldeia em uma floresta ou montanha que se tornou um ninho do diabo, ou viajantes ou vítimas que acidentalmente entraram em um ninho do diabo. Era por isso que não havia lei que punisse essas pessoas. Também não há impostos para bens de caça em Devil's Nest se você os trouxer. Mas em circunstâncias normais eu estaria lhe dando um sermão severo, disse o guarda sênior a Vandaliel. Sim, desculpe por fazer você pensar que eu estava apenas procurando ervas em vez de caçar. Vandaliel desculpou-se, abaixando a cabeça. O guarda sênior suspirou. Você está livre para passar. Vamos deixar você se safar porque aquele cão demônio estava com você desta vez. Se você for a um ninho do diabo de novo, não se esqueça de trazer aquele cão demônio com você, disse Cass, parecendo aliviado. E não demore muito para ir à guilda dos Tamers para trocar sua associação de associado por uma completa. Sim, obrigado, disse Vandaliel. Fang deu um pequeno latido. Vandaliel deu um pequeno aceno para Cass, voltou rapidamente para sua casa, arrumou o estoque de seu inventário e dirigiu-se à guilda dos Tamers com Fang, onde havia se registrado como membro associado ainda naquela manhã, desta vez para se tornar um membro pleno. Você tem talento como Tamer, o mestre da guilda, Bashin disse fervorosamente. Mas Vandaliel de alguma forma conseguiu sair, dizendo-lhe que era a hora de abrir seu negócio, e abriu seu carrinho de comida, assim como havia feito ontem. Você esteve ocupado hoje, não foi? Você vai caçar no ninho do diabo todos os dias a partir de agora? Perguntou Darcia, que tinha sido informado da visita de Vandaliel ao ninho do diabo por Chipuras. Sim, vou caçar de novo amanhã, respondeu Vandaliel enquanto grelhava os espetos. Hoje tivemos pouco tempo, então não conseguimos muita carne. E também preciso repensar a rede de segurança desta cidade. Amanhã, vou ajustar a rede de segurança do lado de fora e caçar vários dias de carne, assim como alguns goblins e kobolds, aumentando o nível de Fang no processo. Fang latiu em aprovação a este plano. Façam o seu melhor, vocês dois. Mas se você estiver ocupado, eu poderia ir e caçar para você, Darcia sugeriu. Ela não tinha cartão de membro de nenhuma guilda, mas as pessoas da cidade pensavam que ela era uma elfa negra que vivia em uma vila escondida. Se ela fosse caçar alguns monstros que os aventureiros da classe D eram capazes de caçar, haveria mais pessoas que assumiriam que ela era uma caçadora excepcional em sua antiga vila do que pessoas suspeitando. Essa é uma boa ideia. Tudo bem, então eu vou pedir para você fazer isso uma vez que Fang tenha nivelado até certo ponto, disse Vandaliel. Sim, deixe comigo, disse Darcia. Um espeto, por favor, disse um cliente, aproximando-se do carrinho de comida. Mesmo enquanto Vandaliel e Darcia conversavam, os clientes vinham esporadicamente ao carrinho de comida. Durante a semana em que esteve aberto, os espetos ganharam fama de deliciosos, e agora havia outros clientes além das pessoas associadas ao lobo faminto. São 3 baús, disse Vandaliel. Você baixou seus preços? O cliente perguntou confuso. Espetos custavam 5 baús cada até ontem. Conteúdo patrocinado. Mas ele entregou 3 baús e comprou um espeto mesmo assim. No caminho de volta para a rua principal, ele examinou seu espeto com desconfiança. A quantidade de carne não mudou? Não, aumentou um pouco. Então a qualidade caiu? Ele se perguntou, tendo um mau pressentimento sobre o espeto.
Mas no momento em que deu uma mordida no espeto, percebeu que estava errado. O sabor melhorou claramente. Muito gostoso. É mais barato e a quantidade de carne não mudou, então por que tem um sabor melhor? Ele se perguntou incrédulo. Eu preciso de mais um. Apesar de ter quase voltado para a rua principal, o cliente deu a volta por cima e comprou mais um. Porque mudei a maneira de estocar carne, pensou Vandalieu. Ele não havia comprado a carne em uma loja de atacado. Ele próprio havia caçado e abatido a carne, de modo que não lhe custou nada. E como Vandalieu e Fang foram os que trabalharam para adquirir a carne, não houve custo de mão de obra envolvido. Assim, ele estava lucrando bastante, mesmo vendendo os espetos a 3 baúns cada. E a razão pela qual os espetos ficaram mais deliciosos foi simplesmente porque a qualidade da carne melhorou. Ontem Vandalieu havia usado a carne de monstros de nível 1, como ratos gigantes e coelhos de chifre. Hoje ele estava usando a carne de monstros de nível 2, como coelhos com chifres gigantes e pássaros giga. O sabor da carne dos monstros e a utilidade de outros materiais colhidos deles geralmente aumentavam com seu rank. A diferença entre os monstros de rank 1 e rank 2 não era drástica, mas esse não era o caso com a habilidade Cooking de Vandalieu envolvida. Talvez fazer boa comida com ingredientes inferiores fosse uma maneira de um chefe mostrar sua habilidade, mas usar ingredientes melhores produzia pratos mais deliciosos. Por que seus espetos ficaram tão deliciosos? O cliente perguntou. Minha habilidade de cozinhar aumentou esta manhã, Vandalieu disse a ele, dando-lhe a explicação mais curta possível, não tendo tempo para explicar tudo isso. Eu vejo. Você não vai contar a ele os detalhes? Pode ser conveniente para nós mais tarde se Joseph tiver uma má reputação, disse Orbia. Se Vandalieu espalhasse a notícia de que Joseph havia ameaçado todos os atacadistas da cidade, sua reputação já ruim afundaria ainda mais. Mas Kimberley argumentou o contrário. Orbia Neysan, se fizermos isso, a reputação do açougue em que Boz estava comprando sua carne também cairá. Não queremos isso, não é? Ah, você está certo. Essa pessoa parecia uma boa pessoa, disse Orbia. Então suponho que não pode ser evitado. Embora fosse uma coisa pequena, Vandalieu levará em consideração as circunstâncias do velho do açougue que cedera às ameaças de Joseph para manter seu sustento. Enquanto conversavam, um homem magro e barbudo, vestindo um sobretudo sujo e rasgado em vários lugares, aproximou-se do carrinho de comida não na direção da rua principal, mas na direção da favela. Bem-vindo, disse Vandalieu. Não, eu não sou um cliente. O nome é Simon, e o lobo faminto me contou sobre você, o homem disse, abaixando a cabeça com um sorriso autodepreciativo. Era difícil dizer quantos anos ele tinha por causa de sua barba e como seu rosto estava sujo. Ah, é você. Vandalieu, a pessoa que nos foi apresentada por Michael San está aqui, disse Darcia. Prazer em conhecê-lo. Mas que negócio você tem com um velhote meio morto como eu? Ficarei feliz em trabalhar para você se houver trabalho a fazer, mas não pense que serei útil, disse Simon, seu sorriso autodepreciativo crescendo ainda mais. Isso não é verdade, disse Vandalieu balançando a cabeça. Você ainda tem seu cartão de membro da Guilda dos Aventureiros, não é? Sim. Você pode encontrar trabalho desde que tenha um desses, mesmo que esteja perdendo o braço direito, afinal. O homem chamado Simon, que havia sido apresentado a Vandalieu pelo lobo faminto Michael, era um ex-aventureiro. Mas antes que pudesse economizar o suficiente para se aposentar, ele perdeu o braço dominante devido a uma lesão grave e se tornou incapaz de lutar. Atualmente, ele mal conseguia se alimentar fazendo trabalhos diurnos que envolviam coisas como limpeza, o tipo de trabalho que apenas aventureiros novatos fariam. Ele era o que era conhecido como um retardatário. Então, por favor, vá e venda isso para a Guilda dos Aventureiros como prova de ter exterminado monstros, disse Vandalieu. Sua tarefa para Simon era ir até a Guilda dos Aventureiros e vender as partes do corpo dos monstros que ele havia caçado no Ninho do Diabo hoje que serviam como prova de tê-los exterminado. Prova de extermínio? Por que você sairia do seu caminho para que outra pessoa os vendesse? Você seria capaz de vendê-los imediatamente, mesmo com um cartão de membro temporário, disse Simon perplexo. De fato, a Guilda dos Aventureiros compraria qualquer prova de extermínio, desde que o vendedor fosse registrado. Certamente não havia razão para sair de seu caminho para procurar um aventureiro fracassado que virou mendigo para vendê-los. Nenhum de nós tem um, explicou Vandalieu simplesmente.
A Guilda dos Aventureiros se recusaria a comprar provas de extermínio daqueles que não fossem registrados. Então você deveria apenas ir e não importa. Eu farei isso, disse Simon, ainda confuso, mas percebendo que Fang estava olhando para ele, e sentindo que havia algo naquele olhar. Ele abaixou a cabeça, deixando suas perguntas e confusão de lado. Ele provavelmente estava pensando erroneamente que sua vida estaria em perigo se ele se interessasse demais pelo assunto. Então aqui estão as peças que você precisa vender. Por favor, devolva depois que a Guilda dos Aventureiros os comprar de você. Sua parte será metade do preço de compra deles, disse Vandaliel. Você entendeu? Tanto? Eu irei imediatamente, disse Simon, sua expressão se iluminando. Ele pegou a bolsa contendo a prova de extermínio e se dirigiu para a Guilda dos Aventureiros, meio correndo ao sair. O preço da prova do extermínio de monstros de nível 1 e 2 não era nada extraordinário. Mas Simon percebeu que havia uma grande quantidade dentro da bolsa, a julgar pelo peso. Ao vender tal quantia, mesmo que recebesse apenas metade do preço de compra, isso representaria vários dias de pagamento de empregos diurnos. Ele não passaria fome pelo próximo tempo. Considerando a simplicidade da tarefa que lhe era pedida, a quantia que Simon estava recebendo era extraordinária. Mas o dinheiro que Vandaliel ganhou com a venda da prova de extermínio não era a receita de seu negócio, então ele não podia anotá-lo em seu livro. Era um dinheiro sem sentido. Assim, a contratação de Simon foi um ato de caridade, e ele pretendia doar a outra metade também para um orfanato. Espero que isso sirva de explicação para o fato de termos muito dinheiro para o senhor da região que enviou espiões para nos vigiar, disse Vandaliel. Espero que ele acredite que estávamos caçando monstros antes de virmos para esta cidade e economizamos dinheiro para comprar o carrinho de comida e a casa vendendo seus materiais, disse Darcia. Conteúdo patrocinado. A última razão para Vandaliel fazer isso era diminuir as suspeitas que o senhor da região pudesse ter sobre ele, mostrando-se adquirindo fundos, mesmo que a quantia adquirida fosse pequena. Assim que Simon saiu, 3 homens humanos na casa dos 30 entraram no beco. Um deles deu uma pequena risada. Estou te dizendo, é verdade. O carrinho de comida estará vendendo espetos sem carne ou estará fechado. Tudo o que precisamos fazer é garantir que esse seja o caso. E então seremos pagos por Joseph, disse outro. Um dos homens era alguém que Vandaliel e Darcia reconheceram. Era Agar. Até agora, Agar apenas olhava para o carrinho de comida de longe com um olhar frustrado, mas talvez ganhando confiança agora que tinha pessoas com ele. Ele se aproximou de Vandaliel. Quanto tempo sem ver Vandaliel com Darcia-san, disse ele com um sorriso desagradável no rosto. Seu negócio está indo bem? Por que diabos você ainda está cozinhando carne? Ele gritou, seu tom e expressão mudando completamente quando viu que Vandaliel ainda estava grelhando carne no espeto como fazia na semana anterior. Ei, o que diabos está acontecendo, Agar? Um dos homens com Agar sussurrou para ele, carrancudo. Não é assim que deveria ser. Como é que eles estão fazendo negócios muito bem? Sim. A única coisa que você acertou é que existe uma Dark Elf tão linda que você nunca pensaria que ela tem bagagem com ela, e que a criança parece realmente assustadora, sussurrou o outro. Por que você pergunta? Este é um carrinho de comida que vende espetos grelhados. Não acho nada estranho nisso, disse Darcia, respondendo à sua pergunta inicial. Ela estava com um sorriso de atendimento ao cliente, mas era rígido. Ela havia notado que havia algo estranho no comportamento de Agar e seus companheiros. Ela tinha bons ouvidos e era capaz de ouvir sua conversa sussurrada. Mas parecia que Agar não conseguia ouvir suas palavras. Seus olhos dispararam inquietos enquanto ele tentava pensar em uma explicação. É isso, ele gritou de repente. Você está usando a carne daquele cachorro. Você se livrou de seu cão de guarda e substituiu sua carne por... Fang, que estava escondido na sombra do carrinho de comida, deu uma série de latidos ferozes e raivosos. As palavras de Agar poderiam ter causado sérios danos à reputação do carrinho de comida. Que diabos? Por que seu cão de guarda está vivo e por que diabos ele cresceu? Fang estava se mantendo fora de vista por vontade própria, pensando que os clientes poderiam ter medo de ir até o carrinho de comida se ele fosse visível da rua principal. Mas ele não foi capaz de ignorar a acusação de Agar. Embora ele fosse podre, Agar ainda era um guarda. Ele não caiu para trás de uma forma feia quando Fang mostrou os dentes e latiu para ele ameaçadoramente.
Ele imediatamente deu um passo para trás e levantou a guarda. Como você pode ver, Fang está vivo e passa bem. Agar-san, parece que você e seus colegas vieram para o Distrito da Luz Vermelha para se divertir depois do trabalho, mas há algo inconveniente no fato de haver carne no meu carrinho de comida? Vandaliel perguntou a ele enquanto o encarava com os olhos demoníacos do Rei Demônio. Mas ao contrário do rico arrivista que Vandaliel havia encarado na semana anterior, Agar e seus companheiros tinham alguma experiência em combate. Talvez fosse isso que os tornasse mais resistentes ao medo, ou talvez Vandaliel tivesse se contido demais. A reação deles não foi tão drástica, eles empalideceram e suas vozes tremeram, mas não havia nada além disso. Nada mesmo. Vamos embora, pessoal. Agar disse a seus companheiros, e então ele decolou. Tudo bem, um deles disse, virando-se para correr também. Espere por mim, disse o outro enquanto corria para alcançar os outros dois. Deveria ter colocado um pouco mais de força nisso? Vandaliel se perguntou. Acho que você não poderia ter feito mais nada, disse Kimberly. Teria sido mais problemático se eles tivessem se mijado, se cagado ou desmaiado bem na frente do nosso negócio. Essas pessoas. Eles foram contratados por Joseph, certo? Disse Darcia. Eleanora e os outros nos contaram através do familiar Rei Demônio que um dos servos da família de Joseph fez contato com Agar, disse Vandaliel. Agar era simplesmente um guarda criminoso, sua personalidade e habilidades combinavam com esse perfil. Mas entre os membros da organização criminosa, ele era conhecido como um dos guardas convenientes que fariam vista grossa em busca de suborno. Joseph provavelmente o pagou para realizar esse assédio excessivo a Vandaliel e Darcia. Agar trouxe pessoas com ele para ver se o negócio de Vandaliel, que deveria estar completamente sem carne, ainda estava funcionando. Na hipótese de que fosse, pretendiam acusá-lo de vender mercadorias ruins e ameaçá-lo de fechar as portas, obstruindo a fiscalização necessária para que seu registro provisório se tornasse um verdadeiro sócio. Parecia que os dois companheiros de Agar também pretendiam colocar as mãos em Darcia enquanto estivessem aqui. Não seria sensato descartar esses três? Sugeriu Chipuras. É realmente desagradável, mas quando penso se vale a pena matá-los por isso, não tenho certeza, disse Vandaliel. Joseph estava abusando de sua autoridade como vice-mestre da guilda para realizar esse assédio excessivo de sua própria vontade. Mas Agar era um baixinho que havia sido contratado por trocados. Se Vandaliel fosse enterrar Joseph, não haveria ninguém semelhante para substituí-lo por um tempo. Mas se ele fosse enterrar Agar, pequenos filhotes semelhantes poderiam aparecer novamente um após o outro. E embora Agar fosse um bandido, ele ainda era um guarda. Se ele tivesse uma morte estranha ou desaparecesse, era possível que uma investigação em larga escala fosse realizada. Sim. Se ele não causar um pouco mais de dano, fica um pouco difícil decidir, disse Darcia. Se ela fosse uma mulher comum, sentiria uma sensação de perigo vinda de Agar. Mas embora ela o achasse desagradável, nem ela achava que valia a pena matá-lo. Seu corpo atual não seria afetado por nenhuma droga paralisante ou pílulas para dormir, e ela tinha força suficiente escondida em seus braços esguios para espancar um cavaleiro de armadura até a morte com um único golpe. Ela realmente não se importava com o interesse que Agar parecia ter nela. Você está certo ao dizer que os guardas podem investigar Vandaliel-sama se os eliminarmos, disse Chipuras. Não que eles fossem encontrar alguma coisa. Eles deveriam ficar quietos. Eles não podem fazer isso, é o trabalho deles. Falando em empregos, eles ainda estão lá, não é? Os espiões do senhor da região, disse Orbia. Então o senhor da região está ciente do assédio que estamos recebendo. Ele deveria fazer alguma coisa, não deveria? É um problema envolvendo o próprio tio dele e os guardas da cidade que ele governa, disse a princesa Levia. Você está certo sobre isso. Mas Boss parece estar bem, então ele pode não fazer nada, pensando que não é grande coisa, disse Kimberly. Ei, chefe, talvez você devesse tentar olhar para a janela no segundo andar daquele prédio e dizer, esse assédio é tão difícil. Isso não faria nada além de zombar dos espiões, não é? Disse Vandaliel. Quando a conversa mudou de uma discussão para uma conversa leve, Fang, o único que percebeu Agar como uma ameaça, deu um latido infeliz. Conteúdo patrocinado. Fang parecia estar insistindo para que Vandaliel nunca mais se aproximasse de Agar. Está tudo bem, Fang. Eles não podem recorrer à violência direta.
O poder e a autoridade são as únicas armas que Joseph e Agar possuem, e fora isso, não são importantes, disse Vandaliel. Joseph era vice-mestre da guilda do comércio e tio do senhor do reino. Agar era um guarda. Ambos estavam usando suas posições para assediar Vandaliel e Darcia. Mas Vandaliel não pôde fazer muito para evitar o assédio. Se o fizesse, as coisas só se tornariam mais difíceis para ele. Bem, é apenas humano não notar ou esquecer esse tipo de coisa. Preciso ter cuidado para não fazer isso também, Vandaliel disse a si mesmo. Fang deu um latido confuso. Por que Vandaliel precisaria ser cuidadoso quando não era um ser humano? O que Fang não entendia, não importa quantas vezes Vandaliel dissesse isso, era que ele realmente se considerava um ser humano. Em um reino divino distante da cidade de Morxi, Vida, a deusa da vida e do amor, sentou-se à mesa com seus irmãos e irmãs próximos. A reconstrução de sua alma foi concluída sem problemas. Esta semana foi o período de maior vulnerabilidade para Vandaliel, mas podemos respirar tranquilos novamente, disse Hicklin, o gênio do tempo e da magia, com um suspiro de alívio. Ele pode ter sido vulnerável, mas não há como Alda e seus seguidores explorarem isso. Com apenas uma semana disponível para eles, mesmo que seus heróis fizessem um movimento imediatamente após a batalha, apenas aqueles que já estavam no Ducado de Alcrin teriam feito isso a tempo. Os indivíduos reencarnados também não parecem estar por perto. E Birkini não é do tipo que faz movimentos precipitados, disse Zuruvar, o deus do espaço e da criação, enquanto polia uma taça de prata magnificamente decorada. Você se preocupa demais, Hicklin. Não havia a possibilidade de espíritos heróicos e deuses descerem diretamente sobre o mundo, disse a irmã mais nova dos deuses. Gufadgar, o deus maligno dos labirintos, anteriormente do exército do rei demônio. Embora os outros deuses tivessem se reunido aqui com suas aparências originais, ela sozinha estava presente neste reino divino em seu receptáculo. Isso não era possível, disse Vida, balançando a cabeça. Mesmo que os espíritos heróicos e os deuses descessem sobre a cidade de Morxi para atacar Vandaliel enquanto ele estava fraco, teria sido um esforço desperdiçado se você pegasse Vandaliel e Darcia e os teletransportasse para dentro da Cordilheira da Fronteira. Considerando a energia que foi gasta quando deuses e espíritos heróicos desceram sobre o mundo, eles estariam à beira da morte depois. Sabendo que Gufadgar estava constantemente perto de Vandaliel, esse era um plano que seria impossível de considerar. E é improvável que Alda e seus seguidores descessem ao mundo para uma batalha direta contra Vandaliel. Isso só aconteceria se Vandaliel invadisse seu reino divino, disse Hicklin. Nosso irmão Alda está tentando derrotar Vandaliel sob o pretexto de que é pelo bem do mundo, mas ele não arriscaria destruir o mundo para alcançá-lo. De fato, os deuses eram necessários para a manutenção do mundo. Alda não queria arriscar que os deuses fossem destruídos ou exauridos a ponto de não conseguirem mais manter o mundo. Claro, havia algum espaço para trabalhar, e mesmo que houvesse alguma falta de deuses, o mundo ainda duraria mais de 1000 anos. Mas se os deuses sofressem mais perdas do que esperavam, na pior das hipóteses, o mundo poderia entrar em colapso e extinguir-se em questão de segundos. Mas o colapso do mundo e a evaporação em segundos também aconteceriam se todos nós fôssemos destruídos. Então acho que você realmente se preocupa demais, disse Zuruvar. É você que está muito otimista, retorquiu Hicklin. Mais importante, o que é esse copo? Eu nunca vi isso antes. É a minha taça pessoal. Pretendo beber cola dele, disse Zuruvar. Vandaliel está ocupado. Não apresse tanto, disse Hicklin. Zuruvar, cola é aquela bebida doce tipo cerveja, não é? Um recipiente mais fundo não seria melhor para que as bolhas não transbordassem, disse Vida. A atmosfera séria e de discussão pesada no reino divino se soltou de repente. Deixando isso de lado, a forma da alma de Vandaliel foi resolvida. Deve ser mais fácil para ele utilizar o poder do atributo morte a partir de agora, disse Zuruvar. Sua alma estava distorcida até agora, já que Rodcourt apenas a juntou descuidadamente. Bem, sua alma ainda é grotesca para a alma de um humano, disse Vida. Provavelmente foi uma tarefa impossível desde o início reconstruir a alma de um único ser humano a partir dos fragmentos de 4 almas quebradas, disse Hicklin. Parece que não houve problemas na superfície da Terra, onde os humanos não possuem mana, mas... Sistema de status que eu criei, ele é como vemos agora. A magia do atributo de morte de Vandaliel. Sua habilidade Dark King Magic é uma habilidade passiva.
Para ele, o poder do atributo morte é como seu batimento cardíaco ou sua respiração. Não, é como seus ossos, músculos e órgãos. É uma função que ele pode usar inconscientemente, disse Vida. Os humanos eram capazes de ficar de pé sem entender a estrutura de suas pernas, e seus órgãos funcionavam mesmo que não entendessem como faziam. O sistema de status determinou que o poder do atributo morte era semelhante a esses fenômenos para Vandaliel. Mesmo no caso de Vandaliel reencarnar novamente, é improvável que o poder do atributo morte deixe sua alma. Isso deveria se aplicar mesmo se ele reencarnasse em um mundo sem magia, como a Terra, disse Zuruvar. Estou ansioso pelo que o futuro reserva para ele, mas isso significa que não consigo tirar os olhos dele, disse Vida. Grandes deuses, há algo que desejo confirmar, disse Gulfadgar, que permaneceu em silêncio até agora. A reconstrução da alma de Vandaliel realmente terminou? Parece haver partes que se espalharam e outras que se separaram em incontáveis pedaços. Alguns fluidos e globos oculares transbordaram e caíram do enorme Vandaliel, criando um enxame de Vandaliels que variava em tamanho desde caber na palma da mão até cerca de 3 metros de altura. Parecia que Gulfadgar estava preocupado com isso. Está bem. Esses fluidos e globos oculares são como uma aura, ou algo como as chamas que o corpo de Zantark emite, disse Vida. Além disso, os Vandaliels que não fazem parte do corpo principal são apenas separados dele para servir ao papel de espíritos familiares e proteções divinas. Eles provavelmente aparecerão em grupos nos sonhos daqueles com sua proteção divina e se tornarão um com eles. No entanto, eles não parecem estar realizando nenhum trabalho além desse no momento, disse Hicklin. Parecia que o estado atual da alma de Vandaliel não era um problema. Entendo, disse Gulfadgar, balançando a cabeça enquanto colocava sua confiança no julgamento dos deuses deste mundo. Então Gulfadgar finalmente permitiu que você entrasse na Cordilheira da Fronteira, então eu gostaria de relaxar um pouco, mas há tantas coisas para fazer, como ficar de olho em Peria que deve estar revivendo em breve, procurando onde o bote está lacrado e tentando converter o pessoal da facção da Alda para a nossa, disse Vida. Devemos deixar essa última tarefa quase inteiramente para nossos seguidores, disse Hicklin. Mesmo que enviemos mensagens divinas ou apareçamos em seus sonhos, as escolhas dos humanos são deles. É assim que deve ser. Sim, devo liderar os sacerdotes nas sociedades humanas adequadamente agora depois de ter dormido por tanto tempo. Mas há um número inesperadamente pequeno de pessoas que realmente recebem minhas mensagens divinas, disse Vida desapontado. Existem algumas pessoas que se dizem meus seguidores, mas na verdade também não são. Vou voltar a ser a sombra de Vandaliel, disse Gulfadgar. Os deuses retornaram às suas respectivas tarefas e o silêncio voltou ao reino divino mais uma vez. Conteúdo patrocinado. Def Magé 211, aqueles que rastejam na noite e ecoam gritos. Conteúdo patrocinado. Enquanto Vandaliel e seus companheiros desvendavam os esquemas insignificantes de Joseph e Agar, um certo homem entrou em um bar sem nome entre a zona de prostituição e as favelas com seus companheiros de bebedeira, ou melhor, seus subordinados que se faziam passar por tais. Bem-vindo. Uma garçonete disse sem entusiasmo. Além da garçonete desmotivada, havia um guarda de porta de aparência forte, mas amador, e um homem que servia tanto como barman quanto como chefe, que falava o tempo todo e, no entanto, era tão hostil que era incrível que ainda não tivesse sido demitido. Até os clientes eram do tipo que ficavam satisfeitos com bebidas diluídas para mascarar o fato de que o álcool havia fermentado por muito tempo. Seu pedido? Se você ainda está decidindo, recomendo Slum Cocktail. É feito com restos de bebida que recebemos de outros lugares, mas a mistura desta noite é boa. Você estará no paraíso com certeza, disse o barman, falando sem parar em um tom sombrio. Um conjunto especial de vinho tinto e queijo de ovelha, grande, disse o homem, fazendo seu pedido sem entrar na conversa fiada. Vou compartilhar com meus amigos de bebida. Estamos fora disso. Mas temos vinho branco e queijo normal, disse o barman. Não, quero vinho tinto e queijo de ovelha, insistiu o homem. Muito bem. Sigam-me até a sala dos fundos, disse o barman e com isso conduziu os homens a uma sala sem janelas e sem nada dentro, exceto por uma mesa simples e cadeiras. Mas um dos subordinados do homem apertou um botão e uma escada que levava ao térreo apareceu no meio do andar. Vamos, disse o homem. Sim, Venomous Snake Erkid Sama, disse o barman. O homem era o Erkid Venomous Snake.
Como a hiena Gozorov, ele era uma figura um tanto conhecida no submundo do Ducado de Alcren. E como Gozorov, ele era o chefe de um ramo inferior de uma organização criminosa sem nome. No final da escada que levava ao subsolo ficava o quartel-general da organização. Pelo menos, Erkid havia sido informado de que aquele era o quartel-general, e foi aqui que ele se encontrou com o líder da organização e os chefes dos outros ramos inferiores dela. Não há garantia de que o que me disseram seja informação verdadeira, e não há prova definitiva de que o chefe que conheci seja o verdadeiro chefe e não um dublê de corpo. Devo dizer que fiz bem em me colocar tão profundamente em uma organização misteriosa, pensou Erkid sarcasticamente. Mas ele não sentiu nenhuma insatisfação com a organização. A organização fornecia muitas coisas, como o cultivo de matérias-primas, seu refinamento em drogas, rotas comerciais para vender as drogas, informações sobre investigações de drogas em andamento. Naturalmente, Erkid pagou uma grande quantia à organização por esses serviços, mas ele ainda ficou com muito dinheiro na mão. Foi por isso que ele não sentiu nenhuma insatisfação. Ou pelo menos não sentiu, até apenas um momento antes. Enquanto Erkid e seus subordinados desciam as escadas e avançavam pelo corredor à frente, uma mulher apareceu diante deles. Bem-vindo, Venomous Snake Erkid Dono. O líder está esperando lá dentro, disse ela. Ela era uma mulher parecida com a besta que o líder da organização recentemente mantinha perto dele, e seu nome era Bela. Corria o boato de que ela era a nova secretária e amante do chefe. Mas Erkid pensou que ela provavelmente era seu guarda-costas. O vestido de noite, feito de tecido fino e até com longas fendas nas laterais, revelando seus seios fartos e o formato de seus quadris, parecia pertencer a uma prostituta de alta classe e não a uma secretária. Mas quando Erkid olhou para o cabelo curto demais para alcançar os ombros, seus olhos penetrantes e sua postura que não deixava aberturas, Erkid disse a si mesmo que ela era tão capaz quanto ele. Mas antes de entrar, posso perguntar o que você tem a ver com ele? Bela perguntou, enrolando o rabo que era uma característica definidora do tipo macaco da floresta, como ela, em volta do pescoço como um cachecol. Não ouvi nada além de que é uma questão urgente. Mas Erkid deu um sorriso fraco e se recusou a responder. Claro, eu não desperdiçaria o precioso tempo do chefe. Mas é um assunto extremamente importante, então gostaria de falar diretamente com ele pessoalmente. Belle ficou em silêncio por um momento e então soltou um suspiro. Muito bem, se for insistido por ninguém menos que você, Erkid Dono. Por aqui, ela disse, desistindo de obter qualquer resposta de Erkid e levando ele e seus subordinados mais para dentro. Os olhos de todos os subordinados, exceto um, estavam fixos nas costas brancas de Belle e em seu traseiro, que balançava suavemente sob sua cauda a cada passo que ela dava. Mas Erkid de repente deu um passo à frente e agarrou o rabo de Belle com força. Talvez ela nem imaginasse que o chefe de um ramo inferior da organização ousaria fazer tal coisa com alguém que era secretário e amante do chefe. Ela não fez nenhum movimento para evitar que seu rabo fosse agarrado. Mas Erkid percebeu que seus ombros tremiam. Não sei se você é a favorita do chefe ou algo assim, mas não seja tão presunçosa, sua vadia macaca. Quantas mulheres você acha que a cabeça é usada e descartada como lixo? Você vai se juntar a eles assim que ele se cansar de você. Você deveria me puxar o saco enquanto pode, então talvez eu te use assim que for solta. Eu vou cortar esse rabo incômodo de você primeiro, no entanto, Erkid rosnou, puxando o rabo de Belle um pouco como se estivesse ameaçando puxá-lo, mas então ele soltou. Por aqui, disse Belle, tentando continuar liderando Erkid e seus subordinados como se nada tivesse acontecido. Mas Erkid e seus subordinados não deixaram de notar que o sangue havia escorrido de seu rosto já pálido, tornando-o ainda mais pálido. Satisfeito, um leve sorriso apareceu no rosto de Erkid mais uma vez enquanto ele continuava seguindo Belle, sem fazer mais nenhuma tentativa de tocá-la. Em pouco tempo eles chegaram a uma grande porta. Eles não encontraram nenhum outro membro da organização ao longo de todo o corredor. Embora este lugar fosse chamado de quartel-general, o chefe nem sempre estava aqui, e as autoridades nunca entrariam neste lugar, então não havia necessidade de guardas ou forças de combate presentes. Embora fosse possível que houvesse um cofre em algum lugar no aqui e ali havia contadores fazendo trabalho administrativo e Erkid simplesmente não havia sido informado. Bela bateu na porta. É a Bela. Eu trouxe a Venomous Snake Erkid comigo, ela disse.
Entre, disse uma voz de mulher lá dentro. Conteúdo patrocinado. Atrás da porta havia uma grande sala de reuniões. No entanto, havia apenas 3 silhuetas esperando lá dentro. Erkid, você disse que é um assunto urgente, mas você parece estar de bom humor, disse o velho que estava sentado em uma cadeira que parecia um trono. Embora tivesse uma barba branca, era visível mesmo através de suas roupas que ele mantinha seu corpo e o mantinha musculoso. Este era o líder da organização. As 2 mulheres atrás dele, uma de cada lado, eram seus guarda-costas. A mulher à direita era uma beldade. Seu corpo não era tão sensual quanto o de Belle, mas mesmo assim era atraente. Ela era claramente mais velha do que Belle na aparência, mas sua pele tinha uma aparência brilhante que deixava claro que seu corpo não estava declinando. Mas ela tinha uma presença estranhamente fraca. Ela não deu nenhum sinal de que estava viva. Em contraste, a mulher ruiva à esquerda tinha cerca de 20 anos de idade, com um rosto bonito e de aparência severa. Ela usava uma armadura de couro que parecia ser feita de pele de monstro, e uma espada longa pendurada em sua cintura. E os 2 usavam gargantilhas, ou melhor, coleiras. Erkid se perguntou se esses 2 eram escravos que o líder havia adquirido de algum lugar. Havia também uma garota elfa parada atrás da cabeça. Ela tinha o ar mais simples das 3 mulheres, mas era uma garota de aparência arrumada que certamente ainda poderia ser chamada de atraente. Provavelmente havia um bom número de homens que a prefeririam em vez da mulher ruiva e de aparência rígida e da mulher de meia-idade de aparência um tanto espalhafatosa. Mas ela não estava armada, então não parecia ser uma guarda e, embora não tivesse uma aparência miserável, não parecia ser uma das amantes da cabeça. Ela também não estava usando coleira. Erkid ouviu os rumores de que este era um dos filhos ilegítimos do chefe que ele havia feito com uma elfa. Depois de examinar rapidamente as pessoas na sala, Erkid rapidamente fez uma reverência antes que o líder começasse a suspeitar de algo. Sim, receio, vim verificar a administração e o pessoal da organização, disse ele. Esse é o seu assunto urgente? Perguntou o líder. Mas é claro, por que adiou meu plano de expandir meu negócio de drogas? O plano de tomar uma vila remota e converter toda a vila em uma fábrica de medicamentos. Havia algo inadequado nesse plano? Erkid questionou. O plano de Erkid era usar a força bruta para dominar um vilarejo distante que só era visitado por mercadores 1 ou 2 vezes por ano, transformar seus habitantes em escravos e usá-lo para o cultivo e refinamento de drogas. É claro que a Guilda do Comércio mexeria alguns pauzinhos para trocar os comerciantes por aqueles que trabalhavam para a organização e comercializar drogas ilegalmente sob o pretexto de negócios comuns. Se as coisas tivessem corrido bem, isso teria resultado na maior operação de produção de drogas no Ducado de Alcren em poucos anos. O líder da organização de repente suspendeu esse plano. Ele havia dito que os controles de drogas se tornariam mais rígidos ou outras organizações poderiam interferir e instruiu Erkid a esperar e observar a situação. A rede de inteligência de Erkid não encontrou nenhuma informação sobre o controle de drogas sendo reforçado ou qualquer coisa sobre outras organizações. Acho que expliquei o motivo. Você não confia no meu comando? Perguntou o líder da organização. Eu não. E isso não é tudo. A hiena, Gozorov está bastante quieta ultimamente, não está? E parece que há alguns outros ramos inferiores da organização que estão fazendo uma pausa, disse Erkid. Existem outras circunstâncias em que os outros ramos inferiores se encontram, disse o líder em um tom um tanto monótono. Existe alguma razão para eu exigir sua compreensão de cada um deles? As mulheres guarda-costas ao lado do líder estavam olhando para Erkid com olhares perigosos em seus olhos. A presença quase invisível da mulher de meia-idade certamente não era invisível agora. E quem é esse lobo faminto, Michael? Parece que você deixou o trabalho de superfície para ele, mas nunca ouvi falar desse homem antes, continuou Erkid. Pelo que eu ouvi, Belle ali e as prostitutas que você tem de cada lado estão dando ordens em seu lugar. Do jeito que as coisas estão, não posso confiar em você como antes. Erkid, não entenda mal. Se você confia em mim ou não, não é importante. Se eu confio em você ou não é. Isso é tudo, disse o chefe. Era assim que as coisas aconteciam nas organizações criminosas. Mas ao ouvir as palavras do chefe, Erkid endureceu sua determinação. Entendo. Então deixarei de ser seu subordinado a partir de hoje. Peguem isso, pessoal.
Ele gritou, encarando seus 4 subordinados e levantando a mão. O anel em um dos dedos de sua mão levantada brilhou por um momento e espadas, machados e lanças apareceram de repente. Uma caixa de itens? Bela gritou. Erkid dono, você pretende nos trair? Uma das outras mulheres perguntou. Erkid sentiu como se seu coração estivesse dançando de alegria. A organização havia mudado muito em tão pouco tempo e ele não podia mais confiar nela. Sendo esse o caso, havia apenas 2 opções para garantir sua sobrevivência. Ele precisava se separar da organização ou assumir o controle dela. Ele havia feito seus preparativos para isso. Ele reuniu indivíduos capazes e, como era improvável que ele pudesse ver o líder visivelmente armado, ele comprou um item mágico que lhe permitiria entrar com armas. 3 dos 4 subordinados que ele trouxe eram aventureiros da classe C ou lutadores com força de combate equivalente à classe C, que se tornaram viciados em drogas ou contraíram dívidas. O outro era um ex-aventureiro da classe B com uma recompensa por sua cabeça por atos malignos, como matar seus clientes que haviam feito comissões, mas ele matou muitos pretensos caçadores de recompensas que vieram atrás dele. Ele era conhecido como caçador de caçadores de recompensas Abel. O próprio Erkid era bastante habilidoso. Mesmo que ele não pudesse assumir o controle da organização neste instante, ele seria capaz de causar danos graves o suficiente para que ela se tornasse incapaz de agir por um tempo. Ele usaria essa abertura para estabelecer sua organização de comércio de drogas de forma independente e fazer os preparativos. A cena diante dele prometia a realização de suas ambições. Erkid soltou uma risada triunfante enquanto observava seus subordinados brandindo suas armas contra o líder da organização. Vocês, mulheres, se renderem, posso poupar suas vidas. Vou mantê-los como animais de estimação, começando com Bella Lee. Hein? Ele pronunciou surpreso ao perceber que as armas de seus subordinados, que deveriam ser fortes o suficiente para serem aventureiros da classe C, não haviam prejudicado o corpo do chefe da organização. Oh, o que é isso? Uma barreira mágica? Um dos subordinados gritou. Meu movimento especial, Iron Sever, não teve nenhum efeito? Gritou outro. Conteúdo patrocinado. Uma barreira transparente apareceu envolvendo a garota elfa, Melissa, que estava atrás do líder da organização. Não vale a pena proteger esse líder, vale? Melissa disse casualmente. Eu não posso manter seu estado de morto-vivo se ele estiver muito ferido, então não diga isso, disse o líder. Os subordinados de Erkid continuaram tentando desesperadamente atacá-los, mas todos foram bloqueados por seu Aegis. E Abel, que era o trunfo de Erkid, fora atingido pelas espadas dos 2 guarda-costas simultaneamente, e agora estava caído no chão, espalhando sangue por toda parte. Ei, por que você está indo para este também? Disse o guarda-costas ruivo, olhando para o de meia-idade. Porque ele parecia o mais forte de todos, claro, respondeu o outro guarda-costas. Bem, ele ainda era um filhote pequeno, no entanto. Bem, tanto faz. Impulsos infinitos. E com isso, o guarda-costas ruivo, Eleanora, executou uma habilidade marcial de esgrima que desencadeou um número incontável de estocadas a uma velocidade incrível. Com o sangue espirrando no ar, os subordinados de Erkid caíram no chão. Ah, pelo menos deixe um deles vivo. O que você vai fazer se minha habilidade tortura enferrujar? Disse o outro guarda-costas. Isla, se sua habilidade enferruja por causa de algo assim, isso significa que era tudo o que havia para sua habilidade, disse Eleanora. Além disso, aquele que você quer torturar é aquele homem parado ali, não é? Tão atrevido, apesar do fato de que sua habilidade de esgrima não despertou para uma habilidade superior, Isla se regozijou. Me acertando onde dói. Eu sinto que vou alcançar alguma coisa se for um pouco mais longe, sabe? Eleonora protestou. Tendo testemunhado seus subordinados sendo massacrados impotentes, Erkid ficou imóvel, estupefato. Seu cérebro não conseguiu acompanhar a mudança de situação e, como resultado, parou de pensar completamente. Seus subordinados eram um aventureiro de classe B com uma recompensa por sua cabeça e 3 homens tão capazes quanto os aventureiros de classe C. Eles deveriam pelo menos ter sido capazes de lutar. Erkid nem imaginava que seriam massacrados sem ao menos comprá-lo a qualquer momento. Parece que você está desocupado. Muito bem, serei sua oponente, disse Belle. Belmont. Em seu estado estupefato, Erkid não conseguiu evitar que o rabo de Belmont se enrolasse em sua perna como uma cobra.
Que diabos, sua mulher macaco? Ele gritou surpreso. No momento seguinte, Belmont o esmagou contra o teto da sala apenas com a força de sua cauda. Alguns segundos depois, ela o golpeou contra o chão. E depois de volta, Erkid fez várias viagens para frente e para trás entre o teto e o chão, ofegando de dor a cada vez. Erkid foi rapidamente transformado de um jovem aspirante a chefe de uma organização de tráfico de drogas em um homem ferido à beira da morte. Assim que seu rosto começou a ficar irreconhecível, Belmont parou para tirar o anel de seu dedo. Vou levar isso, ela disse, e então balançou Erkid com o rabo mais uma vez e soltou sua perna torcida ao mesmo tempo, fazendo-o voar como um pedaço de lixo. Os cantos da boca de Melissa se contraíram, enquanto a de Isla se abriu em um sorriso. Ele não está morto? Achei que devíamos pegá-lo vivo, disse Melissa. Melissa, ele ainda está se agarrando à vida. Uma vez que uma pessoa se torna um aventureiro de classe D, ela não morre tão facilmente de coisas assim. Parece que você ainda não está acostumado com a resiliência dos humanos deste mundo, disse Isla. De fato, o peito de Erkid ainda subia e descia levemente. Era provável que ele ainda pudesse ser salvo com uma poção ou com magia. Parece que não consigo me livrar do meu hábito de pensar nos humanos com o bom senso que se aplica na Terra e na origem, embora eu esteja bem com monstros e vocês, disse Melissa. Você não experimentou muitas batalhas contra as pessoas desde que veio a este mundo, então não pode ser evitado. Você vai se acostumar, goste ou não, em breve, disse Eleanora. Mais importante, como é aquele anel de caixa de item? Ela perguntou a Belmont. Belmont examinou o anel de Erkid por alguns momentos, depois balançou a cabeça. Infelizmente é uma caixa de itens de baixa qualidade. É provável que seja capaz de conter apenas algumas armas, embora ainda seja bastante valioso. Ele pode ter adquirido apenas porque era do tamanho certo para carregar algumas armas. Pode ser eficaz para ataque surpresa, disse Eleanora. De qualquer forma, você parecia ser muito duro com ele. O que deu em você? Sim, foi um ataque implacável vindo de você. Parece que você se conteve, mas aconteceu alguma coisa? Melissa perguntou. Não, nada, disse Belmont, dando um sorriso enquanto enrolava o rabo em volta do pescoço como um cachecol mais uma vez. Ao ouvir sua resposta, Eleanora e Melissa souberam imediatamente que Erkid havia conseguido incorrer em sua ira. Provavelmente tem algo a ver com o rabo dela, pensou Eleanora ao fazer contato visual com Melissa. Não tem outra explicação, pensou Melissa, sabendo que Eleanora pensava a mesma coisa. Enquanto isso, uma criatura fofa emergiu das costas do líder da organização atrás deles. O rei demônio familiar que estava controlando sua boca. Conteúdo patrocinado. Bem, então vamos curar esse cara e questioná-lo. Então usá-lo quando destruirmos sua organização, disse o familiar rei demônio. Bom trabalho a todos. De uma porta escondida na sala de reuniões, os outros membros da organização que passaram por cirurgia para transplantar fragmentos do rei demônio em seus corpos. Aberrações, incluindo a hiena Gozoroth, emergiram para carregar seus futuros novos irmãos para a sala de processamento. Erkid não seria punido pela lei, mas provavelmente continuaria uma existência onde poderia se arrepender de suas más ações por toda a eternidade. Aliás, Dana-sama, você poderia, por favor, parar com essa história de eu ser uma secretária e amante? Disse Belmont. Não que algo tenha acontecido, acrescentou ela. O rei demônio familiar desviou o olhar. Pensei que menos pessoas tentariam passar por cima de você se fizéssemos de você a mulher do líder da organização, mas parece que não deu certo. Eleanora, Isla e Melissa concordaram com a cabeça enquanto o rei demônio familiar olhava para elas. Só fui chamado uma vez. Talvez as pessoas continuem tentando descobrir informações sobre o líder da organização, disse Eleonora. Isla soltou uma risada desdenhosa. Fui convocado 5 vezes. Parece que tem um charme diferente como mulher em comparação com uma garota como você. Se parecer que alguém pode conquistá-la com algumas palavras doces é um encanto, então talvez seja, Eleanora disse em réplica. Garota, eu devo acompanhá-la no treinamento de esgrima na forma de uma batalha real. Abra espaço na sua agenda. Não faça isso. Se vocês dois treinassem na forma de uma batalha real, essa base subterrânea entraria em colapso, disse Melissa. E eu sempre estive perto do líder da organização, então nunca fui chamado ou nenhum homem colocou seus braços em volta dos meus ombros ou cintura, embora por algum motivo
Parece que há rumores de que eu sou seu criança ilegítima. Talvez seja melhor não usar esse método de agora em diante, disse o rei demônio familiar, Vandaliel. Parecia que quando a unidade de uma organização se afrouxava, os subordinados que procuravam derrubar o líder viam suas mulheres como troféus. Vamos pensar com mais cuidado se houver outra oportunidade. Bem, no entanto, as rebeliões parecem ter acabado, disse Vandaliel. Sim, porque quase não há mais líderes de ramos inferiores. Os únicos dois restantes são o Rato Marrom e o Abutre, disse Belmont. Belmont, porque eles têm nomes ainda mais desagradáveis do que hiena. Que tipo de pessoa eles são? Perguntou Isla, franzindo a testa com desagrado. Como zumbi, talvez ela não gostasse de criaturas que se alimentavam dos restos dos mortos. O Rato Marrom é um velho que é chefe de um grupo de mendigos e possui sua própria rede de informações. Ele está baseado em outra cidade comercial, não em Morksea, então é improvável que apareça, disse Belmont. O Abutre controla o mercado negro de bens roubados. Ele também não está em Morksea, então não vai aparecer aqui. Talvez possamos dizer que os sem importância sobreviveram. Aliás, eu me pergunto por que todos os líderes desta organização têm títulos com nomes de animais, disse Eleonora. Quem sabe? Pode ser simplesmente que os títulos com nomes de animais que são bem conhecidos por muitas pessoas sejam fáceis de adquirir, disse Belmont. Esta é uma região do norte. Há algum abutre por aqui? Disse Isla. Não havia mais caçadores de humanos como a hiena Gozoroth, grupos mercenários ou organizações de assassinos deixados na organização. Vandaliel e seus companheiros esmagaram todos eles. A princípio, Vandaliel pretendia apenas usar a organização para coletar informações, mas não conseguiu ignorar os planos malignos. Como o plano de Erkid dominar uma vila inteira, então ele os impediu. Quando os líderes dos ramos inferiores desobedeceram ou tentaram derrubar o líder da organização como Erkid, eles foram esmagados. Os únicos remanescentes atualmente eram o Rato Marrom e o Abutre. Desculpe mudar de assunto, mas você não vai usar poção de sangue para tratar as feridas da cobra venenosa, vai? Pode ser problemático se ele se transformar em um Dark Human e escapar, disse Melissa. Ela testemunhou diretamente os humanos consumindo uma parte de Vandaliel, incluindo Doug, e se transformando em membros de uma nova raça. Ela parecia temer que o mesmo pudesse acontecer em Erkid. Você não precisa se preocupar com isso. Testamos isso nas pessoas dos ramos inferiores da organização que capturamos vivas, disse Isla. Mesmo quando eles beberam o precioso sangue de Vandaliel-sama e tiveram os fragmentos do rei demônio implantados diretamente neles, eles não se transformaram em uma nova raça, embora tenham se tornado aberrações. O resultado do transplante de materiais feitos a partir dos fragmentos do rei demônio em um humano vivo foi uma aberração, uma marionete de carne que não tinha vontade própria. Eles receberam os fragmentos de Vandaliel como Doug e Luciliano, mas eram seres completamente diferentes. Talvez lembrando os gritos das vítimas enquanto se transformavam nessas aberrações, um sorriso de alegria apareceu no rosto de Isla. Sim, foi assim com as aberrações que levaram embora a cobra venenosa, então provavelmente vai ficar tudo bem. Mas eu me pergunto qual é a diferença entre ele e Doug? Disse Melissa. Não compare com a escória que faria qualquer coisa para lucrar com a venda de drogas. Se ele soubesse, acho que não gostaria muito, mesmo sabendo que você está falando sobre sua raça e constituição, e não sobre sua personalidade, disse Belmont. Parecia que ela realmente considerava Erkid um verme absoluto. A diferença entre eles? Isso é óbvio. É se eles receberam ou não a orientação de Vandaliel-sama. Somente aqueles que entregaram seus corpos e corações a Vandaliel-sama podem avançar para uma nova etapa, Eleonora disse animadamente. Antes Melissa não teria acreditado em palavras tão espirituais. Mas ela deu um aceno. Talvez você esteja certo, ela disse. Os status existem neste mundo e as orientações os afetam, então a espiritualidade não se limita apenas à mente. Não seria estranho se isso afetasse se alguém sofre mutação ou não. Talvez sentindo algo perigoso na maneira como Eleonora expressou as coisas, o pelo do rei demônio familiar estremeceu um pouco. Melissa pode estar certa, mas não vamos falar assim, Eleonora. Isso nos faz parecer uma seita, Vandaliel disse a ela. E você também não precisa oferecer seu corpo e coração para mim. Conteúdo patrocinado. Bem, Vandaliel-sama é humilde como sempre, disse Eleonora, então sua expressão de repente ficou séria.
Mudando para outro tópico, a organização que está sendo manipulada por Birkini ainda não está se movendo, está? Já se passou uma semana desde que Vandaliel-sama tornou público o fato de ser um Dhampir. Já deveríamos ter ouvido alguma informação. Birkini era o pai de Eleanora como vampiro, o último dos vampiros de raça pura adorando Iryu Shukaka, o deus maligno da vida alegre. Ele atualmente governou a organização Vampiro de Bangaia. Parecia que a influência de sua organização não havia chegado à cidade de Morxi, mas era quase certo que seus subordinados estivessem presentes em outras cidades do Ducado de Alcren. Vandaliel havia se revelado em uma cidade comercial onde um grande número de pessoas viajava de e para, então a notícia deveria ter chegado aos subordinados de Birkini, mas parece que nenhum vampiro entrou na cidade ainda. Transformei uma parte das muralhas da cidade em golems de vigilância e coloquei mortos-vivos de vigilância pela cidade, disse Vandaliel. Os espíritos também não encontraram ninguém suspeito, exceto os espiões do senhor da região e os peões de Joseph. Também não há nada nas informações dos ramos inferiores que ainda estejam ativos, disse Belmont. Eleanora, você deveria ser a pessoa que conhece melhor a maneira como esse homem pensa. Você não sabe de nada? Você era o favorito dele, não era? Acrescentou Isla. É verdade, disse Eleanora com um sorriso amargo. Mas, embora eu fosse o favorito dele, não desempenhava um papel importante na organização. É que Birkini me supervisionou diretamente. Eu nem tinha subordinados. Talvez Belmont não saiba disso, mas você deveria, Isla. Você diz isso, mas quando eu estava vivo, não sabíamos das circunstâncias enfrentadas pelas outras facções. E se você é um líder em uma posição elevada como eu, não está interessado em alguém que é apenas o favorito de Birkini, disse Isla. Embora se dissesse que Eleanora era uma grande promessa, ela era apenas uma vampira solteira. Talvez essa fosse a diferença entre ela e alguém como Isla, que havia adquirido um título como confidente de confiança de um vampiro de raça pura. Quanto a Belmont, ela passou a maior parte de seu tempo depois de se tornar uma vampira gerenciando o esconderijo de Ternessia no lago subterrâneo. Naturalmente, ela não sabia de nada. Pode ser que ele esteja tendo mais dificuldades do que o esperado para reorganizar a facção de Gubamon agora que Miles e os outros vampiros principais não estão nela, sugeriu Vandaliel. Ou talvez, os subordinados de Birkini já estão dentro da cidade. Aqueles que não são vampiros, não fazem maldades e nem mesmo sabem que estão trabalhando para ele. Entendo, disse Melissa, balançando a cabeça. Alguém envia uma carta a um familiar descrevendo acontecimentos na cidade. O familiar que recebe esta carta comum já é um subordinado dos vampiros, e vaza informações para lugares que não pretendem. Esse tipo de método isso não seria captado por nossa rede de informações. Isso soa como o tipo de método que Birkini gostaria, disse Isla. Parece que ele tem tendências narcisistas, então ele gostaria de truques que o fizessem parecer inteligente. Foi apenas uma sugestão de uma possibilidade, disse Vandaliel. Não, Vandaliel-sama. Agora que penso nisso, não sei como ele me encontrou quando eu era uma escrava que foi vendida para uma mina. Não é como se ele reunisse seus subordinados de lugares aleatórios, disse Eleanora. Eu acho que é certo que ele está escondendo esses subordinados humanos em lugares onde as pessoas se reúnem. Se ela estivesse certa, Birkini já sabia que Vandaliel estava na cidade de Morxi. Sendo esse o caso, ele quase certamente estava planejando algo. Se esse plano era evitar e se esconder de Vandaliel para sobreviver, então esse plano foi um fracasso. Mas se ele planejava procurar uma oportunidade para atacar, afinal, precisamos fortalecer nossa vigilância sobre a cidade. Todos, por favor, fiquem alertas, disse Vandaliel. Sim, Vandaliel-sama. Eleonora respondeu. Ah, esqueci de perguntar. O que estamos planejando fazer com Joseph e Agar? Perguntou Belmont. Não temos tempo para lidar com eles, então vamos deixá-los em paz. Não sei se o vice-mestre da Guilda do Comércio pode nos assediar mais do que já está, mas tenho certeza de que o senhor da região fará algo se for longe demais, disse Vandaliel. Em um lugar escuro, longe da cidade de Morxi, Birkini lia um relatório escrito. Isso é um bom sinal, murmurou para si mesmo. Como Eleanora havia adivinhado, ele sabia que Vandaliel estava na cidade de Morxi. Pela descrição da aparência do lobo faminto Michael, ele percebeu que era Miles, o ex-subordinado de Gubamon. Ele também sabia que Vandaliel estava com um Dark F que atendia pelo nome de Darcia. Ele tinha perguntas intermináveis sobre esta informação, no entanto.
Então Miles mudou de lado. Mas por que ele consegue andar na luz do sol? Talvez ele estivesse usando um feitiço ou um item mágico durante a batalha contra as 15 espadas destruidoras do mal para resistir à luz do sol por um curto período, mas ele está à espreita nos becos da cidade no meio do dia. Será que ele adquiriu a habilidade Resistência à Luz Solar, como Valen fez? Birkini murmurou. E a Darkef que chama a si mesma pelo nome da mãe do Dhampir. Quem é ela? O cadáver da mãe foi queimado na fogueira e transformado em cinzas, então é improvável que ela seja um morto-vivo. Ele trouxe um parente elfo negro de aparência semelhante da terra natal de sua mãe? Se sim, para que diabos? Apesar de ser um vampiro de raça pura com conhecimento que veio de ter vivido por mais de 100.000 anos, Birkini não seria capaz de imaginar que Vandaliel havia transformado Miles em um vampiro abissal nobre. Mas ele fez um palpite correto sobre o outro mistério que estava ponderando. Não, ela deve ser a verdadeira mãe. Se as relíquias de Zakart estivessem escondidas em algum lugar dentro da Cordilheira da Fronteira, então a raiz da vida poderia ter sido preservada. Então ele usou isso e a ressuscitou. Antes da batalha entre Vida e Alda, Birkini já havia sido um vampiro de raça pura que adorava a vida. Assim, ele poderia imaginar até certo ponto o que havia dentro da Cordilheira da Fronteira. Nesse caso, criar problemas com Vandaliel não é o movimento correto, afinal. Vou esperar e observar por mais algum tempo, decidiu Birkini. Tem certeza que não deve fazer nada? Talvez possamos avançar nossos planos, usando nossos subordinados e enviando novos humanos sob nosso controle? Sugeriu seu subordinado Mortor, um vampiro nobre nascido como um anão. É crucial que não façamos nada, respondeu Birkini. É uma coincidência que ele tenha aparecido na cidade de Morksea, mas planejou as coisas para que seus planos tenham sucesso, não importa onde ele os execute. E mesmo que não façamos nada, minha adorável marionete se aproximará de Vandaliel, naturalmente com intenções puras e incorruptas. Vandaliel é bem-humorado. Você sabe disso pelas nossas investigações, não é? Mesmo que eu não haja, ele mostrará compaixão pelo meu boneco, o salvará e ficará tão próximo dele que não poderá abandoná-lo mesmo que perceba a verdade. Disse ele com um sorriso enquanto pegava sua taça de vinho. É quando devemos agir, ele disse enquanto esvaziava o copo de seu conteúdo carmesim. Alizak Morksea deu um grito ao ouvir o relatório de seus espiões em seu escritório. O que diabos meu tio estúpido está pensando? Ele gritou. Faça com que o superior direto do guarda o repreenda. Se ele desobedecer às suas instruções, vou mandá-lo para outra cidade. Quanto ao meu tio, escreverei uma carta para ele. Entregue-lhe a carta diretamente, certifique-se pessoalmente de que ele a leu, e se ele se recusar a lê-la, ou, Deus o livre, rasgá-la em pedaços sem lê-la, faça algumas acusações por insultar a dignidade de seu senhor e arraste-o aqui. Conteúdo patrocinado.